Olá, pessoal, tudo bem? Então, olha só, no ano hoje nós vamos começar o nosso módulo 40, que é a leitura do texto didático. Esse módulo é fácil, mas ele tem alguns detalhes que têm que ser observados, né? Então, assim, toda leitura é um diálogo e nós, leitores, fazemos perguntas para o texto nesse diálogo, né? E esse texto, se ele for um texto didático, o que é um texto didático? É aquele que te ensina alguma coisa. Ele vai te responder a essas perguntas, tá bom? Então, olha só essa tirinha, ó. A gente estuda, estuda, estuda e aprende a dar respostas. Quando vamos aprender a fazer perguntas, né? Então, assim, nos textos didáticos, os textos didáticos têm as respostas para as nossas perguntas, né? Então, o que é um texto didático? De novo, é o texto que te ensina alguma coisa, tá? Então, o texto que nós temos aqui, por exemplo, que nós vamos ver hoje, é um texto didático, tá? Porque vai te explicar sobre as finalidades e procedimentos de leitura. Então, olha só, a leitura, ela não é uma ação simples, tá, gente? Ela é uma ação complexa. Então, ela exige várias capacidades, né? Então, a gente tem que ter, ó, sensibilidade, curiosidade, concentração, persistência, domínio da língua escrita, conhecimento sobre as convenções do gênero do texto lido, informações anteriores sobre o assunto do texto, dentre tantas outras coisas, para que a gente possa entender o texto. Agora, no final do Ensino Fundamental 2, vocês já têm todas essas capacidades e vocês são capazes, obviamente, de entender um texto. Claro que tem que ter atenção na leitura, senão não tem o entendimento, tá? Por exemplo, há muitos modos de ler. A leitura de uma revista na sala de espera do dentista é diferente da leitura de um texto do livro de química, por exemplo. Lógico, né, gente? Porque a atenção é outra, o assunto é outro, né? Então, veja bem, ó. Os procedimentos e as estratégias do leitor mudam de acordo com o gênero e a complexidade do texto, conforme as finalidades e as condições de cada leitura, que é isso que eu acabei de falar, né? Então, você vai ler uma revista no dentista, você não vai ter uma atenção tão grande quanto você tem que ter a hora de você ler o livro de química. Por quê? Porque no livro de química está te ensinando algumas coisas para você aplicar nos exercícios daquela disciplina, tá? Então, olha só. A finalidade é o principal fator determinante do modo de ler, né? Então, eu vou ler para quê? Né? Eu vou me distrair? Eu vou desvendar uma trama e um mistério? Eu vou obter informações sobre um assunto, né? Eu quero buscar uma informação específica. Eu vou ler para conhecer o funcionamento de um aparelho recém-adquirido, né? No caso de manuais, ou para aprofundar os meus conhecimentos sobre um tema. Então, assim, dependendo do meu objetivo, vai ser o meu nível de leitura, vai ser a finalidade, né? Dependendo da minha finalidade, vai determinar o meu nível de leitura, tá? E os textos didáticos são escritos para que os estudantes aprendam os conteúdos das diversas matérias, né? Então, essa finalidade é o que define as principais características do texto. Clareza, ó, o texto didático tem que ser claro, o tipo de linguagem, o rigor expositivo, a estrutura, né? Tem que ter títulos, subtítulos, paragrafação, destaques, textos auxiliares, boxes infográficos, né? A extensão, etc. Tá? Mas ela define também os procedimentos que tornam a leitura eficiente, lógico. Então, olha só, aqui tem alguns procedimentos para a leitura eficiente de um texto didático. Leitura contínua, para a apreensão geral do assunto. Então, não adianta você fazer igual um livro, você vai ler um capítulo, depois não volta mais, porque você vai ter que reler aquilo que você vai esquecer. Releitura exploratória, analítica, minuciosa, com sublinhas, anotações na margem ou no caderno. Vocês observaram que as apostilas do ângulo, elas têm uma margem bem larga, que é para vocês anotarem algumas coisas nessa margem, na hora que vocês estão lendo a parte teórica daquela disciplina, daquele conteúdo, tá? Elaborações de esquema, resumos em itens, mapas conceituais, tabelas e de recursos cursivos, quer dizer, anotações, sublinhados. Então, tudo isso, na hora que você está estudando, é de muita importância, tá? Consultas a outras fontes, lógico, para você poder ampliar o seu conhecimento ou para você poder realmente consolidar esse conhecimento, tá?
E a releitura contínua para a nova apreensão do conjunto. Então, ler quantas vezes for necessário. Então, nestas aulas faremos uma experiência de leitura metódica ou analítica de um texto didático. Então, veja bem. Vocês vão fazer a leitura desse texto aqui sobre o efeito estufa, tá? Ele é curtinho, tá? Tem 4 paragrafinhos. Aí, hoje, vocês vão fazer o texto, vocês vão fazer os exercícios 1 e 2 da apostila, na apostila, e o exercício 1 do em casa que eu coloquei no Maestro. Então, olha só. Então, vamos ler isso aqui, tá? Para vocês poderem iniciar. Então, veja. A primeira leitura que você fez do texto, porque você já tem que ter feito uma primeira leitura antes de fazer os exercícios, tá? Bastaria se a finalidade fosse apenas a obtenção de informações gerais sobre o efeito estufa. Mas como estudo, ela é insuficiente, então não adianta ler uma vez só, porque vocês não vão aprender e nem entender o suficiente para poder fazer exercícios de interpretação, tá? A aprendizagem de um conteúdo exige leitura analítica e metódica. Um dos métodos mais eficazes de leitura de estudo consiste em sublinhar as palavras-chave do texto. Então, assim, você pode fazer isso enquanto você está lendo o texto e, posteriormente, organizá-las em um esquema ou desenvolver um pequeno resumo com base nelas. Isso é muito importante, gente. Agora, aqui você vai ter que fazer uma segunda leitura para poder fazer os exercícios. Então, um roteiro para essa segunda leitura. Releia o texto em partes. Para esta atividade, já o dividimos em 2 segmentos. Durante a leitura, sublinhe as palavras e expressões que considerar centrais em cada parágrafo. A escolha dessas palavras pode variar de leitor para leitor, o que não significa que todas sejam igualmente adequadas. Né? Então, pode ser mais importante para um e uma outra palavra pode ser mais importante para o outro aluno, tá? Em seguida, leia apenas as palavras e expressões sublinhadas e observe se, com base nelas, é possível reconstruir mentalmente as ideias do texto, as ideias principais do trecho. Então, isso aqui é a prova de fogo, gente. Se vocês lerem as palavras que vocês sublinharem e, a partir delas, vocês conseguirem reproduzir aquele texto, é porque elas realmente são as mais importantes. Por fim, organize um esquema e ou escreva um pequeno resumo utilizando as palavras sublinhadas. Para esta atividade, já construímos um diagrama que você deverá completar após a leitura de cada segmento. Então, veja. Hoje, nós vamos só fazer os exercícios 1 e 2. Então, o exercício 1... exercício 1, 2 e 3. Desculpa, gente, tá? Então, esses exercícios são a respeito desse pedaço aqui. Então, vocês vão ler, releia atentamente o primeiro parágrafo abaixo, faça sublinhas e confira se elas condensam as ideias principais, quer dizer, se elas têm as ideias principais. Então, o exercício 1 é isso, ler e sublinhar e ver se realmente essas palavras vão me dar a ideia principal desse parágrafo. Transforme os verbos que você sublinhou no texto em substantivos abstratos. Exemplo, emitida para emissão, tá? Vamos lá. Então, vocês já perceberam que vocês precisam sublinhar verbo, tá? Aí, o exercício 3, vocês vão completar os retângulos verdes do diagrama com substantivos da questão anterior. Então, veja, vamos nos ater a verbos somente, tá? Então, assim, o Sol, né, tem o espaço, e aí aqui a energia, a luz, a radiação, a Terra, a atmosfera. Então, vocês estão vendo as flechinhas aqui e tudo mais? Então, vocês vão completar esse diagrama. Isso aqui nós vamos fazer na nossa aula interativa, tá? Então, se tiver dúvidas, por favor, tire-as na nossa aula. E no Maestro, vocês vão fazer esse exercício 1. Leia o texto e sublinhe as passagens que considerar mais importantes. Em seguida, responda as questões. Então, vocês vão ler esse texto aqui, as substâncias, tá? E aí, vocês vão responder lá no Maestro quais parágrafos constituem a introdução do texto, a gente já viu isso em redação. E o tema do texto é formulado numa sequência de perguntas. Qual delas é mais abrangente, quer dizer, mais vaga, né? mais geral? E justifique sua resposta. Então é isso por hoje. Um beijo, até a próxima aula.